Abra lá sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler vários textos bíblicos. E aí eu gostaria que você sublinhasse, anotasse esses textos, para que você, na sua leitura diária, você estivesse sempre se alimentando da palavra e o Espírito Santo trazendo à memória aquilo que Ele vai falar com você nessa manhã. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Efésios 4, 17 em diante. Olha para quem está do lado, se está sem Bíblia, compartilha com ele, tá? Se é seu marido, diga, traga a Bíblia. Se é sua esposa, diga, traga a sua Bíblia. Efésios 4, 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Olha só. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, outra tradução chama de vícios, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha o 22. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Outra tradução diz, da velha natureza, que se corrompem por desejos enganosos. Despir-se da velha natureza, que se corrompem por desejos enganosos. E a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, da nova natureza, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Nós somos chamados a esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somos chamados a trilhar o caminho com Jesus, que é o caminho. Em Atos, o povo foi conhecido como o povo do caminho. Mas é um caminho de transformação, é um caminho de restauração, é um caminho de santificação. Quando você teve um encontro com Jesus, Jesus declarou na sua vida que você foi justificado, você foi salvo, e a sua salvação, a sua vida está guardada em Cristo. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Mas fomos chamados a um caminho onde nessa caminhada nós estamos nos despindo, estamos tirando as velhas roupas, a velha natureza que ainda luta em nós. E nessa caminhada, muitos vivem em escravidão em muitas áreas da sua vida. E muitos vivem em escravidão na sua vida financeira. Uma escravidão que aprisiona muitos e muitos crentes, muitas pessoas que frequentam as igrejas, muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus um dia, mas ainda estão presas, ainda estão escravas na sua vida financeira. Sofrem por não viverem em liberdade nessa área da vida. Vivem ainda com uma mentalidade pagã. O que eu quero refletir com os irmãos é sobre esse despir-se do velho homem na área financeira. Romper com a velha natureza, com a velha mentalidade pagã na área financeira. Como encontrar libertação na nossa vida financeira? Como encontrar libertação e viver como um discípulo de Jesus? Ou melhor, e viver como filho de Deus. E viver como o Pai quer que a gente viva. E viver de uma maneira parecida com o Pai, parecida com esse que nós adoramos em espírito e em verdade. A primeira prisão que surge em nós, que é fruto da mentalidade pagã, essa prisão chama-se consumismo.
A nossa sociedade é alimentada pelo consumismo. A economia gira em torno do consumismo. Tudo acontece voltado a isso. Um evento que seja, por mais simples que seja, de repente o mercado descobre a importância daquele evento e aquilo se torna uma máquina de vender. E todos nós que gostamos, de repente, do futebol, nós somos alimentados não só pela vitória ou pela tristeza de uma derrota, mas somos alimentados pelos produtos que aquele evento vende. E devagarzinho a gente vai assimilando aquelas marcas, aqueles produtos, e de repente a gente se vê preso a eles. E a gente se vê consumindo, e a gente se vê escravo daquilo. A isca foi o evento que mexe com a gente, que atrai. E nessa isca a gente entra por uma outra mentalidade de consumir, consumir e consumir. Como viver num mundo assim e ser vacinado contra essa triste realidade do consumismo? Isaías 55:2 fala sobre gastar o dinheiro. E o profeta diz: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que é fútil? Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que é fútil? Escutem. E ele repete mais uma vez a palavra: escutem-me e comam do que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. O que preenche a gente? O que preenche a nossa alma? Na correria, o consumismo vende essa ideia de preenchimento, de realização. Nos graus comparativos, quando a gente começa a se comparar com o outro. E isso a gente vive preso muitas vezes isso desde criança. Olhando o outro e dizendo: eu também quero, eu também posso. Mas a gente cresce e a gente vive nessas realidades de graus comparativos. E aí a gente não se alegra com aquilo que a gente tem. E de repente alguém vem à nossa casa, aquela pessoa elogia a nossa casa e a gente diz assim: você não viu a casa do vizinho? Como assim? A minha casa, presente de Deus, alguém está elogiando a minha casa, alguém está elogiando o meu carro, e em vez de eu dizer glória a Deus, que bênção, foi Deus que deu, glorificado seja Deus, quero que essa casa seja bênção na vida de pessoas, a gente diz: você precisa conhecer o carro que o vizinho comprou. Consumismo, realidade de aprisionamento, que não permite a gente curtir aquilo que Deus nos deu agora. A bênção que está na nossa mão. E aí, sofremos. Uma espécie de malignidade. Na verdade, está ligada àquilo que Jesus falou, que é o Deus Mamon, o Deus das riquezas, um demônio. Uma prisão maligna, que nos prende e nos leva para as dívidas. O pastor Edmilson escreveu a pastoral desse final de semana, e hoje à noite ele vai pregar sobre libertação das dívidas. Venha, você vai ser abençoado. E ele diz aqui, na pastoral dele, que, de acordo com uma pesquisa na Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo, no ano de 2017, no Brasil, identificou-se que 62,2% das famílias encerraram o ano endividadas. Gente, é muita gente. E se isso é uma pesquisa, numa amostragem, talvez aqui dentro nós tenhamos essa realidade, né, pastor Edmilson? 62% das famílias. Dessas, 76,7% informaram que o cartão de crédito foi a principal fonte de aprisionamento. Agora, o que essa prisão causa? Somente um problema financeiro? Não. O maior índice de divórcios acontece por questões financeiras. É o segundo maior índice, depois do adultério. Questões financeiras, separando famílias. Questões financeiras, separando pais de filhos. Pais que entraram em dívidas, estão trabalhando dia e noite, procurando suprir aquilo, mas ao mesmo tempo estão se endividando ainda mais, que não gastam tempo com seus filhos, que não investem tempo com seus filhos.
A ansiedade do ter, do novo diploma, do novo concurso, do novo resultado, do novo emprego, do novo curso. E a esposa sendo deixada de lado, ou o marido sendo deixado de lado, e os filhos sendo deixados de lado. O consumismo traz uma insatisfação, um buraco na nossa alma, que nada preenche. É isso que o profeta disse em Isaías. Ele disse: vocês gastam dinheiro nisso, mas isso não preenche vocês. E aí a palavra de Deus é: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará. Existe um alimento para a alma. Cuide primeiro desse alimento interior. Mas nós estamos presos pela cobiça dos olhos e ficamos tentando suprir com os alimentos exteriores, falsos, que nos enganam, levam a prisões espirituais. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, do versículo 1 em diante, se você puder achar e ler e sublinhar, Tiago 4, do versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Qual é a fonte daquela briga lá em casa? Qual é a fonte daquela ira, quando eu me iro com meu filho com facilidade? Qual é a fonte da minha ira com a minha esposa? Da minha ira, dos meus acessos de ira com o meu esposo? Qual é a fonte dos acessos de ira na adolescência e na juventude, muitas vezes? De onde vêm essas guerras? E vamos falar então, ainda num nível macro, as guerras entre países, entre nações. Qual é a fonte dessas guerras? É a pergunta. E aí, Tiago 4:1 tem a resposta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Lutamos com as nossas próprias forças. Trabalhamos dia e noite com as nossas próprias forças. Estudamos dia e noite com as nossas próprias forças. Não tem, porque não se submetem e não pedem. Mas quando pedem, a motivação é errada. Não recebem, diz o texto, pois pedem por motivos errados para gastar aonde? Com os seus prazeres. E o prazer, às vezes, pode ser só acumular. O prazer de dizer: eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, ou eu tenho esse dinheiro na poupança, eu tenho esse dinheiro na aplicação. Ou talvez nem dizer. Eu conheço pessoas que não dizem, que nem contam quanto tem, mas dentro dela, o fato de acumular, aquilo está trazendo uma satisfação, porque existe um buraco na alma que aquele acumular falsamente satisfaz, mas não está imitando o Pai. Qual é a relação de Deus? Deus é um acumulador? O nosso Pai é acumulador? Você encontra na Bíblia alguma referência aonde mostra que o nosso Pai é acumulador? Não. Deus dá. Deus deu ao seu Filho para nós, por mim, por você. Ele entrega e Ele dá generosamente. Cobiçam, fazem guerras, sofrem. Aí o texto continua em Tiago 4 ainda. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, a cosmovisão mundana, pagã, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus Pai, sofrendo porque estamos amando mais o mundo e pensando como o mundo do que como o Pai. Mas Ele nos concede graça maior. E aí, Deus nos mostra o caminho. Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Armadilhas nessa área são brechas para o diabo perseguir vidas.
Sempre que a gente está num aconselhamento, um caminho é a gente conversar sobre vários temas. E não tem como fazer um aconselhamento, se você faz caminhada discipular com alguém, se você quer uma caminhada discipular, um aconselhamento que promova a libertação, não dá para você fazer sem entrar no tema finanças. Você que aceitou o chamado de ser um discipulador, como Jesus nos chamou para todos sermos discipuladores, entenda isso. Entre no tema finanças. Porque muitos aprisionamentos estão ligados a esse tema, como fonte de prisão. Pergunte sobre o dízimo para a pessoa. Pergunte sobre generosidade. Dê os seus exemplos pessoais de generosidade, não tenha vergonha, não tenha medo. Não é para você se orgulhar, mas para você mostrar o milagre de Deus na sua vida. Para que pessoas sejam libertas nessa área. E o tabu é diabólico, porque muitas vezes faz com que a gente, numa vida discipular, numa caminhada de vida na vida, não falemos desse assunto, e o nosso irmão está morrendo. E a gente acha que o problema é que ele tem uma crise com a ira, e a fonte não é a ira, a fonte é a questão financeira. E a gente não promove um discipulado libertador. Precisamos trazer esse tema, e aí, trazer o que a palavra de Deus nos ensina, o viver com contentamento. Olha o que Filipenses 4 nos ensina, o apóstolo nos ensinando. Filipenses 4, do 10 em diante, veja na sua Bíblia, Filipenses 4, do versículo 10 em diante. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo está falando sobre oferta, o sustento do ministério. Filipenses, a igreja de Filipe estava sustentando o ministério de Paulo. De fato, o versículo continua, de fato vocês já se interessavam antes, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, guarde isso, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver, o que diz a sua Bíblia? Viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso sim viver com alegria nessa casa. Que de repente eu olho e digo, Senhor, eu gostaria de trazer missionários para dormir aqui em casa, no Crescer Missionário. E aí eu me liberto do assim que, porque a gente sempre fala isso. Assim que eu trocar de casa, eu vou abençoar os missionários. Assim que eu ganhar mais, eu vou ser generoso e vou dar boas ofertas. Assim que eu trocar de empresa, assim que eu passar naquele concurso, assim que eu vender a minha casa, assim que eu fizer aquele negócio, eu vou dar uma oferta. Eu vou abençoar a pessoa necessitada. Eu vou abençoar o meu familiar que está passando por necessidade. Assim que acontecer isso, eu vou ser feliz. E sabe o que a gente faz? A gente tira da vida da gente algo que é próprio do Pai. Gratidão. Graça. E a gente vira um ingrato. E a gente joga a felicidade. A gente joga a gratidão para o futuro. E a gente não curte o que Deus já nos deu. E aí Deus fala assim, ei, eu já te dei alguns pães e alguns peixinhos. Está vendo? Está vendo os pães que estão na sua mão? Está vendo os peixes que estão na sua mão? Não estou vendo, Senhor, porque eu quero ter dinheiro para alimentar a multidão. Não. Deus está te dizendo, tem poucos pães e poucos peixes nas suas mãos. Dê graças. E eu vou multiplicar. É isso. Mas a ingratidão fecha os nossos olhos para o milagre de Deus. E a gente vive com as roupas pagãs, com a mentalidade pagã, com a mentalidade do acumulador, com a mentalidade do medo, eu preciso segurar, porque eu vou perder, com a mentalidade e o jeito de ser de que isso preenche a minha vida. Meu pai nunca teve nada, minha mãe nunca teve nada, agora eu tenho essa casinha, eu tenho esse carrinho, e eu preciso segurar, acumular.
perdemos a bênção. O processo de cura, de libertação, muitas vezes dói. Muitas vezes temos que passar por desertos para que a gente seja curado da mentalidade pagã. O povo, quando saiu do Egito, ele foi liberto, certo? Não foi isso? Moisés foi enviado por Deus para libertá-los. E eles saem do Egito. E em 6 meses eles poderiam chegar na terra, não poderiam? Era perto. Quantos anos eles ficaram andando em círculos? Quanto? 40 anos. Sabe por quê? Porque não dá para experimentar a bênção com uma mentalidade de escravo. Sabe aquela coisa? Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim? Sabe aquela coisa de que a minha mentalidade ainda é uma mentalidade escrava? E o tempo de deserto foi tempo de libertação. Tempo de amarras saírem. Jesus te tirou do mundo. Jesus te tirou das trevas. A graça do Senhor Jesus Cristo te alcançou. Mas existem amarras que precisam ser rompidas. Por isso seja grato. Por isso busque o princípio do contentamento. Por isso curta os poucos pãezinhos e os poucos peixinhos que tem. Dê graças a Deus e diga: Senhor, é teu e a ti mesmo te ofereço. Não espere o amanhã. Não espere o assim que. Eu lembro que na juventude aqui nós trabalhávamos com mendigos. E a gente saiu várias noites trabalhando com eles, e uma certa ocasião nós trouxemos um mendigo aqui, ele aceitou livremente vir, para a gente dar um banho nele, colocar roupas novas, e ele veio. E tinha uns rapazes ajudando ele a tomar banho. De repente eu estou do lado, eu ouço aquele mendigo dar um grito. Ah! E eu corro para ver o que aconteceu. Eu falei: gente, calma, estão machucando o homem. E aí o que aconteceu é que as roupas dele estavam tão sujas, e as feridas no corpo dele estavam tão sujas, que já misturava ferida e roupa. E quando um dos rapazes puxou uma parte da roupa, aquela roupa estava misturada com a ferida e arrancou a casca daquela ferida. E ele deu aquele berro. E eu falei: você quer que eles parem? Você quer que eles parem? E a gente para. Ele olhou com um sorriso. E ele disse: não, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Gente, aquilo nunca saiu da minha mente, da minha imagem, do meu pensamento. Você quer ser limpo? Olhe para o Senhor hoje. Está doendo. Está doendo. Mas você quer ser limpo? Você tem a opção nessa manhã de continuar o processo ou de parar. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe Deus agir nesse tempo de deserto, para que a libertação seja completa e seja grato ao Senhor. Gratidão. E viva com contentamento. Não é fácil. É difícil, dói. Eu já contei várias vezes a história da minha vida. Adolescente, Deus me dá uma empresa, sucesso, conquistando as coisas. Mas o orgulho pagão na minha mente muito forte, dominando a minha vida. Eu já contei também, eu dizia: não quero ser pastor. Imagine ser pastor e ser sustentado por uma igreja. Não, eu quero ter uma empresa. E aí eu vou me sustentar. Com 15 anos, quando me converti, meu pai está aqui, né, e ele é alfaiate. E eu falei para ele: pai, eu quero aprender a ser alfaiate, porque eu quero levantar o meu sustento. Só que aquilo que era bonito até certo ponto, se tornou numa fortaleza e virou um orgulho. E Deus me deu a empresa. Deus me deu condições financeiras. E eu servi na obra anos. Trabalhava 3, 4 horas por dia só na empresa no máximo. Mas aquilo foi calcificando e foi virando orgulho. 4 anos antes de Deus me chamar para o ministério, perdi tudo.
E o orgulho foi sendo tratado. E o orgulho foi sendo crucificado. E o velho Marcos teve que ir para a cruz com Cristo. E o velho Marcos teve que renunciar a si mesmo. Ao ponto de ter vergonha de chegar num cliente, porque eu chegava com os pés sujos de barro e eu dizia, como que ele vai me ver assim? Eu contei esse testemunho na célula que eu fui visitar em São José dos Pinhais essa semana. Eles vão me ver assim, com o pé cheio de barro, que vergonha! O que o cliente vai pensar? Ao ponto de um dia chegar com a minha esposa e depois de uma palavra como essa aqui, já nesse prédio, dizer, Deus tem que fazer uma libertação na nossa vida. E aí pegamos o cartão de crédito, que era um motivo de orgulho, porque lá com 19 anos, quando eu recebi o primeiro cartão de crédito, eu disse, uau, olha só, e é daquele tipo. E dizer, amor, vem cá, vamos orar. E aí tentando quebrar o cartão de crédito, e aquele negócio endiabrado, gente, não quebra. Você já tentou quebrar um cartão de crédito? Não quebra. Ali tem uma legião naquele negócio, porque você vai e não quebra. Pega a tesoura, pega a faca não corta direito, pega a tesoura, um tesourão, aí conseguimos picar o cartão, glória a Deus, conseguimos expulsar o demônio do cartão de crédito, põe lá. Você acha que foi fácil? Sabe o que era aquilo? As roupas sujas, misturada com ferida, tendo que sair. O Espírito Santo promovendo limpeza em mim. Contentamento é a roupa que você tem buscado vestir? Ou o consumismo, o ter, ainda são as suas roupas? Mas o segundo aspecto que precisa mudar na nossa mentalidade e romper com a mentalidade pagã do velho homem, onde Satanás toma vantagem sobre ela, é o ressignificado do trabalho. Para muitos ainda, depois de convertidos, trabalho é maldição. Trabalho é um peso. Trabalho é algo horrível que na segunda-feira meu Deus, o que vai acontecer? Começa a escurecer no domingo, assim, a pessoa já entra em pânico. Mas a Bíblia nos ensina o contrário disso. Muitos ficaram com o capítulo de Gênesis 3, onde realmente, depois do pecado, tudo ficou pesaroso. A vida é difícil depois do pecado. Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês vencerão também. Quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos com o Pai, e o Pai fala assim, vamos voltar ao início de tudo, vamos voltar ao que realmente significa ser um filho. E lá antes do pecado, Gênesis capítulo 2, nós fomos criados para cultivar um jardim, para trabalhar. E o próprio Deus trabalhou 6 dias, contemplava as suas obras e via que era boa. Se regozijava. É difícil falar na linguagem do João Ferreira de Almeida, né? Mas sentia alegria. Descansou um dia. Ensinou a gente a descansar também. O trabalho é bênção. E os filhos de Deus revelam a glória do Pai com as obras das suas mãos. O talento que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu. Por isso não há espaço para preguiça. E a preguiça é algo que aprisiona pessoas e aprisiona na vida financeira, porque por causa da preguiça muitos são escravos de outros, são manipulados, são presas fáceis, porque eu não quero ter um chefe, porque eu não quero ser comandado por ninguém, porque eu não quero ser comandado nem pelo meu próprio cliente, então eu sou presa fácil e vivo num aprisionamento espiritual na vida financeira. Efésios, que é onde nós estamos lendo, se você ler o capítulo 5 e o capítulo 6, por exemplo, fala dos deveres dos funcionários. E também fala dos deveres dos chefes, dos senhores. Mostrando o quê? Que o trabalho é para ser bênção. Seja eu um funcionário, tendo um líder sobre mim, um chefe e um senhor. Seja eu sendo um chefe, um líder, um senhor. E Efésios 6... diz no versículo 7, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo a quem? Ao Senhor nosso Deus.
e não aos homens. A mentalidade nossa errada sobre o trabalho nos leva a aprisionamentos espirituais, nos leva a aprisionamento na área financeira. Facilmente nos tornamos escravos. Nos tornamos escravos do próprio trabalho também. Porque eu olhando o trabalho como algo para eu conseguir dinheiro, o que acontece quando eu olho para o trabalho só como algo para me dar dinheiro? Eu preciso buscar satisfação naquilo que ele me dá. Então, se ele me dá dinheiro, eu busco a satisfação aonde? No dinheiro. Então, já imaginou 8 horas por dia, 10 horas por dia, 6 horas por dia, você passando ali aquela lástima, mas no final do mês, graças a Deus, cai um dinheirinho na conta. Aí o que você faz com aquele dinheiro para ele te satisfazer? Você ficou um mês inteiro insatisfeito. Você tem que gastar, né? Eu mereço. Me matei esse mês, eu tenho que fazer aquela viagem, comprar aquela roupa. Imagine eu dar, não. Ou eu tenho que acumular, eu tenho que guardar. Então, não posso nem gastar, porque eu me matei trabalhando, eu tenho que guardar. E aí as noras ficam felizes da vida, né? Porque você está guardando. Né? Os genros, guarda mesmo, porque eles estão esperando a hora. Sabe? E você não curte, você não vive. Na ansiedade, porque só trabalhou para ter o dinheiro. Um escravo. E Jesus diz, e a palavra de Deus diz, não, as obras das suas mãos glorificam o meu nome. As obras das suas mãos trazem glória a Deus. Quando aquela pessoa olha para o que você fez e diz assim, cara, que legal isso, você diz, glória a Deus. Esses dias o meu filho saiu com essa, do nada, e a Pri falou assim, nossa, que legal. Ele fez um trabalho lá e ele disse, glória a Deus. Ele não tinha falado isso ainda. Mas é isso. Você já imaginou isso no teu trabalho, você bater na mesa e dizer, glória a Deus. O cara, que está louco? Você, não, cara, saiu muito bem o que eu fiz. É isso. O nome do Senhor ser glorificado. Nessa mentalidade do trabalho como castigo e o trabalho só para eu ter o dinheiro, cria-se uma dicotomia. Eu separo o material do espiritual. O pastor Adelson me conta uma história que foi vender Bíblias para um líder de uma igreja. E ele bateu na porta desse líder, no interfone desse líder em São Paulo. Esse líder respondeu lá de cima, o assunto que o senhor tem para mim é material ou espiritual? Aí o pastor Adelson disse, mas como assim? Não estou entendendo, eu vou vender Bíblias. Não, se o assunto que o senhor tem é só negociar a Bíblia, eu vou receber o senhor. Mas se o assunto é espiritual, o senhor quer conversar sobre a Bíblia também, aí eu não posso recebê-lo. Aí o pastor Adelson disse que respondeu, então infelizmente não posso entrar. Porque eu não consigo vender a Bíblia sem conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E aquela negociação não aconteceu. Nessa mentalidade desse líder religioso, ele separava o material do espiritual. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Eu posso ser corrupto no meu trabalho. Porque isso aqui é material, isso aqui é castigo, isso aqui é maldição. Deus nem está interessado nesse negócio. Então eu sou corrupto. Não, eu posso passar a perna no meu companheiro de trabalho, eu posso subornar, eu posso enganar, porque aqui Deus não está envolvido. Mentalidade pagã. Mas quando eu entendo que o meu trabalho é para a glória de Deus, eu envolvo o Senhor nessa obra e digo, Senhor, vem comigo, olha só, vou visitar um cliente hoje, que eu possa ser bênção na vida dele. E nessa a gente perde negócio também. Lembro que nesse período de saindo da crise, fechamos um cliente, e o cliente disse, olha, eu te dou 70 mil reais, se você me der o banco de dados da empresa tal, concorrência dele. Gente, 70 mil resolvia muita coisa. Inclusive meu apartamento que estava indo para leilão. E eu e meu sócio podemos dizer para aquele homem, você percebeu que faz 3 anos que a gente não mente mais na nossa empresa? E contamos a história da renovação da nossa mente, porque os 6 anos anteriores a gente mentia no telefone. Diga que eu não estou, fala que não sei o quê. E a gente tomou uma posição de nada impedir a glória de Deus na nossa empresa. E quase perdemos aquele cliente. Quase.
pois ele virou a cara para nós, ele boicotava a gente, ele oprimia a gente como fornecedor de software dele, na prestação de serviços, e a gente suportou e foi testemunho. Quando Deus entra no nosso negócio, no nosso trabalho, muitas vezes vamos perder um negócio, vamos perder um cliente, vamos perder até um emprego. Mas o contentamento vai dizer: Senhor, eu estou satisfeito, eu estou pleno, porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor como Senhor da minha vida. Qual é o seu papel na sociedade? O Senhor te chamou. O que você representa nessa cidade, na sua empresa, aonde você trabalha? Quais são as habilidades e dons que Deus te deu? E como Deus está forjando o caráter de Cristo em você, lá onde você trabalha? Primeira coisa, o contentamento precisa ser a veste nova nossa. A segunda coisa é uma mentalidade clara que tudo que faço, faço para a glória de Deus. E a última coisa, eu preciso renunciar às vestes da ganância. Parte da natureza humana. A ganância nos aprisiona porque ela nos leva a buscar o dinheiro fácil. Ela nos leva a querer ter o sucesso rápido. Ela aprisiona. Vou contar mais um pecado meu público assim. Tinha 18 anos, tinha recém-aberta a empresa, e surgiu um negócio em Curitiba que era o seguinte. Isso era assim: se você desse lá tantos reais, e não era pouco, você entrava num grupo, tinha uma reunião, e aí, se você trouxesse mais gente, para dar aquele tantos reais, você ganhava lá no final 5 mil reais. Então você tinha que trazer mais 4. Sabe o nome disso, né? E fui. Peguei o dinheiro. Quando eu estou lá na casa, gente, bate a Polícia Federal. Alguém deve lembrar disso, na década de 90 aconteceu isso em Curitiba. Gente, nunca orei tanto. Eu fui pego por uma coisa chamada o quê? Ganância. Um adolescente, jovenzinho. Dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Quantos estão presos financeiramente por causa do dinheiro fácil, da ganância? Como vêm as propostas? Como aparecem propostas? Se nós abrirmos aqui, vamos ouvir histórias de tantas propostas que já apareceram. E não é assim que os nossos políticos se corrompem muitas vezes. Não é assim que homens e mulheres se corrompem. Um aprisionamento às dívidas. Porque eu quero ter. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aprisionamento. Romanos 13:8, marque esse texto. Romanos 13:8, em casa você lê o Romanos 13 inteiro. Mas Romanos 13:8 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Então, o Pai nos chamou, está nos dando vida nova, está nos renovando a nossa mente, e Ele diz: eu não quero que você deva nada a ninguém. Agora, você é escravo de uma coisa, do amor. Sabe por quê? Porque o Pai é amor. Deus é amor. E Ele nos chama agora a amar como Ele. Esse aprisionamento faz eu trabalhar dia e noite. Não tenho tempo para os meus filhos. Não há tempo para estar com os filhos. Por quê? Eu preciso trabalhar, eu preciso resolver, eu tenho as soluções para o mundo. Eu tenho as soluções para a minha família, mas estou longe dela. Não é assim que Deus quer. E a gente esquece desse tempo com Ele. Olha o que diz Salmos 40, versículo 17. Salmos 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor, o quê? Preocupa-se comigo. Tem alguém que se preocupa com você? Por isso, fique em paz hoje. Você separou esse dia para descansar? Descanse.
Curta a sua família. Vai para um parque. Vá passear, vai caminhar na rua da sua casa. Talvez você nunca deu a volta na quadra da sua casa com seus filhos. Eu lembro de uma adolescente que disse assim para mim: pastor, sabe qual que é o meu sonho? Falei: qual? Eu queria saber o que tem depois do muro do meu condomínio. Falei: cara, eu vou realizar esse teu sonho. Aí um dia, numa quinta-feira à tarde, eu apareci lá. E dei uma volta com ele. No condomínio, fora. Depois chamei o pai dele e contei essa história para ele. O pai dele queria me bater. Mas eu falei isso para o pai dele. Falei: agora é a tua vez. Gente, coisa simples, não custa nada. Caminhar, sair, dar uma volta. Mas a ganância nos aprisiona. A gente quer ter o controle de tudo. A gente não acredita mais que Deus controla. Nós assumimos o lugar de Deus. E achamos que com as nossas próprias forças vamos resolver. E aí, as coisas começam a valer mais do que as pessoas. E aí, no fundo, a gente pode até cantar aqui que adora o Senhor em espírito e em verdade. Mas no fundo a gente adora coisas. Para encerrar, eu gostaria de ler um último texto. Marcos 5, abra sua Bíblia lá. Marcos 5, de 1 a 17. A visão de uma sociedade que valorizava mais as coisas do que as pessoas. Marcos 5, de 1 a 17. Jesus atravessava o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Olha o nível de endemoniamento desse homem. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominar esse homem endemoniado. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse homem aparecia nos bairros, aparecia na rua e gritava. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito a ele, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E o demônio responde: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E ele implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Guarde isso. O demônio implorava que Jesus não mandasse ele sair daquela região. Por que será que aqueles demônios queriam ficar naquela região? Os demônios imploravam: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando os moradores chegaram, se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios. Olha como estava o homem, assentado, vestido e em perfeito juízo. Os moradores ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse daquele território. Por que os demônios não queriam sair daquele território? Porque os demônios se alimentavam daquela mentalidade pagã, daquela mentalidade de adoração a coisas, e de adoração àquilo que é de pior no pensamento judaico, que era os porcos. Satanás se alimenta
de feridas. Satanás se alimenta de brechas que deixamos para ele. Não somente pessoas, mas regiões são dominadas por hostes satânicas que estão ali aprisionando pessoas e sociedades. A visão da nossa igreja diz que nós somos chamados para fazer discípulos, para libertar pessoas, sociedades e povos. Nós cremos que o discipulado do Senhor Jesus Cristo liberta vidas, mas não liberta só vidas, liberta sociedades e liberta nações inteiras. Por isso nós somos chamados para discipular as nações. Eu quero que você feche seus olhos e reflita sobre você. Há contentamento na sua vida ou ingratidão? Você abre a boca para reclamar ou para ser grata, ser grato ao Senhor? O que é que sai da sua boca? Um Deus que te amou tanto, um Deus que me ama tanto, que te ama tanto, que tem cuidado de você, como o ministro falou aqui, o ministro Rodrigo, com mimos até, e você não está vendo os peixes e os pães que Ele colocou na sua mão. Há contentamento ou há um aprisionamento pelo ter, pelo acumular, pelas coisas? O teu dia a dia é de alegria no trabalho que você faz, seja o trabalho dentro de casa, na limpeza, no cuidado, nas crianças, na empresa, nos seus cursos, nos seus sonhos, ou aquilo é um peso, uma maldição, ou é só pelo dinheiro que você faz as coisas? A ganância ou a generosidade? Deus te chama a ser liberto e ser generoso e ser generosa. Sabe por quê? Agora eu quero voltar à primeira pergunta do início desse sermão. O nosso Pai é generoso. Deus é generoso. A graça dele é superabundante. Superabundante. Deus nos dá generosamente. E como nós retemos o que é dele, como nós retemos as nossas mãos, como nós prendemos as nossas mãos e não somos igual ao Pai. O roteiro de célula dessa semana falava disso quando citava Lucas. E o texto de Lucas fala: vocês precisam ser igual ao Pai de vocês. Vocês são filhos do Altíssimo quando vocês forem bondosos e generosos como o Pai de vocês. Hoje é uma manhã para você sair daqui igual ao Pai e adorá-lo em espírito e em verdade, sendo generoso, generosa. Você pode ficar de pé? Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você dê um passo de fé. E eu te convido a dar um passo de fé, dizendo: Senhor, eu quero me render ao Senhor e eu quero ser igual ao Senhor. E liberta-me desses aprisionamentos na vida financeira. Eu te convido, enquanto cantamos essa canção, a fazer dela uma oração que você vai vir caminhando até aqui, para nós orarmos juntos por libertação. Libertação, para que pessoas valham mais do que porcos, para que pessoas valham mais do que qualquer outra coisa. Você pode vir? Venha, vamos orar juntos por libertação. Enquanto você faz essa oração através dessa canção, vem à frente, em nome de Jesus. Vamos orar juntos por isso. O Espírito Santo de Deus nos leva mais perto do Pai, para sermos parecidos com o Pai em generosidade, Senhor. Eu me rendo. Quebranta os nossos corações, Senhor. Pode vir, venha, Senhor, eu quero ser igual a Ti, Senhor. Essa semana,
2 semanas atrás, minha esposa bateu o carro na traseira. Alguém bateu na traseira do carro. E aí, ela saiu do carro, não sabia o que fazer, nervosa, nunca tinha acontecido. Ela olhou para a pessoa, para a realidade e disse: vai em paz. Eu não sei como resolve isso, mas vai em paz. Ela viu que a pessoa não tinha condições de assumir aquele compromisso. Chegou em casa, eu falei: Pri, isso aqui vai ser caro. Levamos para a oficina, ligamos para o seguro, R$8.000. E aí eu falei: Senhor amado, R$8.000. Liguei para o corretor, ele disse: Marcos, a franquia é tanto. E eu falei: muito dinheiro ainda, não dá. O jeito meu de ser era: vamos resolver, damos um jeito nesse dinheiro, vamos arrumar isso aqui logo, eu não quero dor de cabeça. Mas o Espírito Santo me incomodou há 2 ou 3 semanas atrás, e eu falei: não, eu vou achar alguém que vai arrumar isso aqui. Quando eu liguei para o corretor, que é crente, ele disse assim: cara, pense na doutrina da mordomia, você tem que cuidar desse carro mais. Eu falei: eu estou pensando nisso, mas eu estou pensando no tanto de missionários que eu poderia abençoar com essa diferença. Aí ele falou: agora você me pegou. Aí liguei para o Maurício. Maurício sempre me salva lá, Maurício da Pneu Plus. Falei: Maurício, me diga aí um mecânico. Aí o Maurício me indicou. Fui lá do outro lado da cidade. Não é próprio de mim, gente. Eu desmarquei atendimento, eu não queria, eu não gosto de fazer isso. Fui lá, deixei o carro, gastei R$200. E sabe de uma coisa? 2 dias depois, o Espírito Santo me incomodou e disse: você vai dar uma oferta para um casal que vai para o retiro de casais. Sabe o que aconteceu? Não lembro se 2 ou 3 dias depois, o Espírito Santo me incomodou para dar outra oferta para quem ia para a Amazônia. Foi aqui no culto, lembrei agora, no domingo aqui, quando o pastor Roberto falou da Amazônia. Me incomodou para dar outra oferta, dei. Depois me incomodou para dar outra oferta para um missionário. Tá bom, é Deus, o dinheiro é dele, é para a glória dele. Na semana seguinte, me liga a corretora: tem que renovar o seu seguro. Vixe, vamos renovar. Daqui a pouco ela me liga dizendo: Marcos, você não vai acreditar o valor que eu consegui. E ela falou o valor, eu falei: meu Deus, é muita diferença do que foi o ano passado. Ela falou: cara, é um milagre. Eu, cético ainda, desliguei, falei: já te ligo. Liguei pro pastor Silvanir, que entende do negócio. Pastor Silvanir, olha o preço do seguro. Ele falou: feche, porque tá de graça. Quando desligou, o Espírito Santo me lembrou. A diferença era exatamente os valores que eu tinha dado de oferta. Eu não pedi para Deus aqueles valores de volta. Na fé, na generosidade não existe toma lá da cá. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso e generoso que devolveu no valor do seguro. Eu não sei como está teu coração, mas eu, em nome do Senhor Jesus, te peço: renda-se.